Neste mundo, cada indivíduo na sociedade é uma célula no corpo humano trabalhando para mantê-lo vivo. Vestidas de vermelho estão as células vermelhas do sangue, que entregam oxigênio aos órgãos através dos vasos sanguíneos. Em branco temos células brancas do sangue, que eliminam substâncias estrangeiras. De preto, as células T assassinas dispensam células infectadas por vírus. Vestidas de rosa, os macrófagos limpam o corpo. Plaquetas, que parecem crianças de jardim de infância e também são responsáveis pela reparação de vasos sanguíneos danificados. Seguimos a história de John, um jovem glóbulo vermelho que iniciará sua nova missão de vida, para levar oxigênio para outras células. A empresa usa um vídeo para apresentá-lo ao sistema em que ele vai trabalhar, sobre e como diferenciar cada tipo diferente de célula e seu. Órgãos, funções e rotas, e recebe a tarefa de iniciar sua primeira entrega imediatamente. Ele leva algumas caixas de oxigênio em um carrinho e vai para o estômago, mas ele chega atrasado porque se perdeu no caminho. A célula do estômago do chefe repreende-o pela sua entrega tardia, mas tenta explicar por que chegou atrasado, e então rapidamente o apresenta, assim como ele viu o chefe estômago pedir no vídeo. Mas o chefe não se importa com o nome dele, revelando que o vídeo foi gravado durante o tempo em que o corpo estava saudável, mas os tempos mudam. Ele explica desde então, o corpo passou por excesso de trabalho. Privação de sono. Excesso de comida e bebida, o que aumenta a carga de trabalho de todos. John então termina sua primeira tarefa e continua seguindo para sua segunda entrega do dia. No caminho de volta, ele encontra Chad, uma célula vermelha do sangue mais experiente que percebe que ele é um novato, e decide ajudá-lo na entrega de oxigênio para o cérebro. De repente, monóxido de carbono começa a sair dos dutos dos vasos sanguíneos e transforma o resto das células vermelhas do sangue em zumbis perigosos. De repente, uma bactéria chamada pneumonia caucus aparece do nada. Esta é uma bactéria que causa pneumonia e mata células para absorver nutrientes. As bactérias tentam atacá-los, mas Sasha aparece e mata as bactérias antes que possam matar. E comem Chad e John. Chad então diz a John para pegar outro caminho de volta enquanto ele sacrifica sua vida para terminar sua entrega de oxigênio ao cérebro. John tenta seguir Chad, mas Sasha o impede, e eles então se dirigem para os pulmões para descobrir o que causou o gás venenoso. Ambos ficam chocados ao ver como o lugar parece sujo. Eles veem tudo cheio de alcatrão. E uma das células lhe diz que o corpo humano fumou novamente após 10 anos. John foi à sala da boca em sua terceira entrega e notou tudo em chamas. De repente, um bando de bactérias começa a atacar, mas Sasha e seu grupo conseguiram chegar a tempo de matar a nova ameaça. João agradece-lhes rapidamente, mas surge uma nova ameaça. De repente, ocorre uma inundação. Um humano decide gargarejar um enxaguante bucal, quase matando todas as células brancas e vermelhas em sua boca. Todos conseguem se segurar e mal ficar vivos. John volta e encontra com seus camaradas. Mas onde estão eles? O chão rapidamente começa a ficar bagunçado quando os aspersores no teto começam a borrifar um pouco de álcool. A célula vermelha veterana então decide mostrar aos novatos como reagir e os leva ao fígado para se limparem. Eles seguem seu caminho para o fígado e entram em um bar de acompanhantes. Lá, os hepatócitos alimentam-nos com ADH e ALDH para os desintoxicar dos efeitos do álcool. João olha em volta e vê todos se divertindo, mas ele, por outro lado, não se sente tão feliz com sua vida. Ele ainda se lembra de Chad sacrificando sua vida por sua família, para entregar oxigênio ao cérebro. Portanto, ele não consome sua bebida ALDH e começa a ficar bêbado, e reclama sobre como eles arriscam suas vidas para manter as células do órgão funcionando, enquanto essas mesmas células levam uma vida despreocupada e relaxada. Um dos veteranos joga o ALDH no rosto de John para acalmá-lo, e leva-o para os bastidores, onde mostra que os hepatócitos também estão sobrecarregados e passando por maus bocados, levando à falência do fígado. Os glóbulos vermelhos estão prontos para trabalhar depois de desfrutar de uma doce pausa, mas o veterano não vai com eles. O velho homem faleceu após muitos anos de duro trabalho e é devorado por uma célula para reciclar seus nutrientes. John então pede desculpas à anfitriã por expressar sua raiva. Ela o perdoa e beija sua bochecha antes de ele partir. O cérebro envia um grande anúncio algumas horas depois. Esta é a tarefa mais importante das células vermelhas do sangue. Eles devem entrar no tecido erétil e iniciar uma ereção, permitindo ao humano acasalar e criar uma nova vida. John fica super empolgado com a chance de ajudar a trazer uma nova vida ao mundo. Ele e alguns dos seus colegas vão para o corpo cavernoso, o órgão reprodutor masculino, para começar o seu novo trabalho. Ele encontra Sasha lá e eles vão para os testículos, onde as células de Sertoli cuidam das espermatogonias, que são células reprodutoras masculinas que se desenvolvem em espermatozoides. Ele então volta para retomar seu trabalho.
Ele começa a se espalhar e entrar nos túneis para cumprir seu dever, mas o corpo está estressado, incapaz de criar uma ereção e matando vários glóbulos vermelhos. No entanto, as coisas voltam ao normal depois que o corpo toma um medicamento milagroso, sildenafil, também conhecido como Viagra, permitindo que os glóbulos vermelhos retomem sua missão. O corpo consegue atingir o clímax. Sasha aparece alguns minutos depois e revela que perderam uma luta porque o corpo foi infectado. Protegido por Ganakaukai. Na DST, os glóbulos brancos mal conseguem lutar contra as bactérias e voltam para um nódulo linfático para se reagrupar, onde o capitão das células brancas lhes diz que a gonorreia não pode ser curada por meios naturais. Além disso, enquanto em sua próxima entrega, John vê Ken e as outras células vermelhas do sangue começam a reclamar que as células brancas do sangue não estão fazendo seu trabalho corretamente. John tenta acalmá-los, dizendo que as células brancas do sangue estão fazendo o seu melhor para realizar o seu trabalho, e então convence Ken a continuar sua missão. Eles vão para as partes inferiores do corpo para entregar oxigênio. Lá, eles tropeçam em um beco cheio de células brancas do sangue mortas. A bactéria Agonococcus os pega de surpresa, mas são salvos por um glóbulo branco, que então desmorona após a batalha extensa anterior. Mesmo que seja perigoso, os glóbulos vermelhos continuam indo até encontrar um grupo de glóbulos brancos tomados pela bactéria Gonococcus. Os Gonococcus tentam convidá-los a se juntar ao lado das bactérias porque todas as outras células têm medo da célula branca do sangue. Células, mas elas se recusam e as bactérias decidem matá-las. John começa a falar sobre o quanto ele aprecia o trabalho das células brancas do sangue, pois ele só pode exercer seu trabalho porque elas ajudam, tornando a rota dos vasos sanguíneos segura. De repente, uma luz aparece, enfraquecendo as bactérias Gonococcus. O corpo tomou penicilina, facilitando para as células brancas combaterem as bactérias e matá-las. Matou-o, curando a doença DST do corpo. Depois de superar muitos problemas, John finalmente começa a se sentir bem com seu trabalho. Durante uma de suas entregas, ele é enviado para as células da matriz capilar, onde ele encontra Sasha, quem está se exercitando apesar de ainda estar machucado da luta contra Ganakaukai. Os dois conversam e Sasha diz que ele salvou a vida dela ao desviar a atenção das bactérias, mas um linfócito T, assassino que passa por perto, começa a ela, culpando as células brancas pelo aumento da carga de trabalho da célula T, assassina. John retoma sua entrega e descobre que os folículos capilares têm inflamação. O estresse psicológico do corpo fez uma das células T enlouquecer, e agora está atacando as células da matriz capilar porque pensa que são células cancerígenas, forçando o corpo a ter uma área calva. John tenta pará-los, reunindo algumas células vermelhas do sangue para transportar oxigênio para as células capilares e mantê-las vivas. Mas as coisas ficam muito piores quando a célula T auxiliar louca envia citocinas que tornam as células T assassinas ainda mais loucas, destruindo tudo, forçando alguns robôs de batalha chamados esteroides a aparecerem e segurá-los. De volta, o plano de John de alguma forma conseguiu salvar as raízes do cabelo, mas ele começa a se perguntar por que deve continuar trabalhando duro neste ambiente. Algum tempo depois, John e Ken vão para os rins para tomar um banho após caírem e se sujarem durante a entrega. Mas as células vermelhas do sangue não podem escapar da dura realidade de que o corpo está fraco. Eles descobrem que os rins estão tão ocupados e estressados quanto todos os outros. A vovó, que está no comando, não os deixa descansar ou reclamar. Ela diz que os rins são órgãos silenciosos, que devem fazer seu trabalho sem dizer nada. Mas a condição do corpo só piora. Os rapazes voltam a entregar quando se deparam com um cálculo renal de 1 centímetro. Ele rasga o ureter e mata muitas células vermelhas do sangue na urina. Um tubo é então repentinamente inserido no corpo através da uretra para quebrar a pedra. Embora o tubo tenha resolvido o problema dos cálculos renais, também causou um grande problema. Bactérias chamadas de pielonefrite aguda invadiram o corpo. Se as bactérias não forem tratadas, podem entrar na corrente sanguínea ou até mesmo, pior, causar sepse. John volta aos rins e diz aos glomérulos para sair enquanto os leucócitos mantêm as bactérias afastadas, mas a vovó diz que eles não podem ir. De repente, uma bactéria enorme aparece e está prestes a matar um glomérulo. Yulai, mas Gran sacrifica sua vida para proteger a jovem Glamour Yulai, enquanto também dá a Sasha uma chance de matar a ameaça. Antes de partir, Gran pede desculpas pela carga de trabalho, explicando que sua palavra é importante para o corpo. O corpo então toma alguns antibióticos, tornando as bactérias mais fracas e permitindo que os glóbulos brancos derrotem o vírus. Ameaça. A próxima missão de John e Ken é levar oxigênio para a parte inferior do corpo, onde encontram uma trombose venosa profunda, que é um coágulo de sangue. Ainda pior, uma célula sanguínea sênior tenta matá-los, chutando-os para o coágulo sanguíneo, o que poderia dar errado. Para eles, Sasha chega justamente a tempo e os salva. O coágulo sanguíneo se desfaz e se move pelo corpo, matando células vermelhas do sangue até ficar preso na artéria pulmonar, fazendo o corpo parar de respirar. John tem uma ideia e diz para as células vermelhas do sangue irem para os pulmões através
através das artérias braquiais. Algumas das células vermelhas do sangue seguem John pelas estreitas artérias braquiais e conseguem fornecer um suprimento de oxigênio aos pulmões, permitindo que eles dissolvam o coágulo sanguíneo e sobrevivam. Sasha diz a John que ele salvou o dia e agradece pelo seu duro trabalho. Alguns meses depois, o corpo adquire uma úlcera estomacal, necessitando de oxigênio e nutrientes dos glóbulos vermelhos. Para se curar, os respingos de ácido estomacal começam a matar algumas células vermelhas do sangue, fazendo Ken fugir de medo, mas ele eventualmente retorna. Descobre-se que a H. pylori é a causa da úlcera, forçando Sasha e os outros glóbulos brancos luta. A batalha faz o chão tremer e um respingo de ácido estomacal atinge a perna de John. Ken o tira do ácido, mas então ele cai nele e morre. John enlouquece, dizendo que Ken ainda está vivo. Mas uma célula gástrica o acerta na cabeça dizendo: nunca volte novamente. O corpo aplica um tratamento externo adequado para se livrar da infecção, e as células de defesa vencem a luta. Todos estão felizes após uma longa batalha, mas John está deprimido. Ele se culpa pela morte de Ken e se tranca em casa depois de passar por Sasha sem dizer uma palavra a ela. Algum tempo depois, um grande cristal aparece no grande dedo. Os glóbulos brancos atacam porque pensam que é um germe, mas não conseguem machucá-lo. Em vez disso, eles machucam a área ao redor e causam inflamação. John, por outro lado, não aparece no trabalho há algum tempo e começa a vagar sem rumo, acabando no mesmo lugar que Ken costumava viver. Ele começa a se culpado novamente por ser a causa da morte de Ken e volta ao baço implorando para ser morto porque ele não quer trabalhar. Mas o baço ignora suas razões e diz para ele voltar ao trabalho. Enquanto isso, as células do corpo percebem que o cristal é ácido úrico e que ele tem gota. João então aparece de repente e começa a atacar o corpo, enquanto convence as células a atacá-lo em vez de salvá-lo. Ele afirma que não há motivo para ajudar o corpo porque o humano só dificulta o trabalho deles. O humano não se importa com sua saúde, então por que eles deveriam se importar com seu corpo? Sasha vê ele se machucando enquanto ataca e o abraça, implorando para ele: pare. Ela diz a ele que a morte de Ken não foi culpa dele, enquanto também dizem que devem cuidar do corpo para honrar o amigo falecido. John de repente cai de joelhos e começa a chorar. O corpo toma colchicina para tratar o inchaço e reduzir a infecção. Mas ao mesmo tempo, alguns vasos sanguíneos começam a ser bloqueados por colesterol e coágulos de sangue. Graças às palavras de Sasha, John finalmente se motiva e volta ao trabalho. Ele então começa a treinar novos funcionários e a fazer entregas, mas os vasos sanguíneos têm se rompido e ficado cheios de placas, forçando as plaquetas a consertá-los, o que dificulta para John e seus companheiros de células vermelhas do sangue fazerem seu trabalho. A artéria coronária fica completamente bloqueada e o corpo sofre um ataque cardíaco devido à falta de oxigênio. As células cerebrais então decidem fazer uma coletiva de imprensa e dizer a todos para parar de trabalhar porque o corpo está prestes a morrer. Logo, o coração para de bater e o corpo para de funcionar. Trabalhando, mas John não quer desistir. Ele recentemente encontrou uma nova motivação para permanecer vivo e decide procurar um pouco de oxigênio para tentar reviver. O corpo começa a receber RCP, fazendo o coração fibrilar. John volta e verifica a situação. Ele então rapidamente pede a todos para começarem a fornecer oxigênio assim que o corpo for reanimado. Alguns veteranos glóbulos vermelhos começam a discutir porque eles não querem ser forçados a trabalhar em condições precárias novamente. De novo. Mas John grita que ele trabalha porque quer e começa a torcer para que o coração comece a bater novamente. A RCP começa a surtir efeito e todos começam a torcer junto até que o coração comece a bater novamente. Um stent é então colocado na artéria coronária para abrir o bloqueio e restaurar o fluxo sanguíneo. As células vermelhas do sangue rapidamente começam a trabalhar em suas entregas, garantindo que todas as células do corpo recebam oxigênio suficiente para sobreviver. Alguns tempos já passou e o cérebro começou a tomar as decisões corretas. Ele parou de consumir tabaco, álcool e alimentos não saudáveis, tornando-se um corpo saudável e menos estressado. Portanto, o trabalho de todos começa a ficar mais fácil e tudo começa a ficar mais limpo. Enquanto fazia uma de suas entregas, John encontra Sasha quando ela cai do telhado após destruir um germe. Eles decidem caminhar juntos enquanto trocam sua admiração um pelo outro, até que de repente uma seringa penetra nos vasos sanguíneos. Começa a extrair células sanguíneas do corpo, incluindo John e Sasha. Eles logo acordam e ficam horrorizados ao descobrir que estão em um novo corpo que está em pior estado do que o antigo.